Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que Deus falou ao meu coração hoje à tarde, e é até um pouco diferente do que eu planejava compartilhar com os irmãos nessa noite, mas eu quero falar com os queridos. Nós tivemos um encontro chamado 60 Mais na nossa igreja hoje à tarde. Foi um encontro muito especial, porque vários irmãos com mais de 60 anos estiveram conosco e nós pudemos fazer algumas dinâmicas, pudemos ouvir uma palavra da parte do Senhor, tivemos um lanche, tivemos um momento de comunhão, e na ministração, o pastor Paulo, que esteve conosco, o pastor Paulo Seabra, ele trouxe uma ilustração que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com os amados irmãos. A Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar. Há um estímulo da parte do Senhor, da sua palavra, que tenhamos o hábito da oração. E o hábito da oração nos permite acessar o Senhor, porque orando nós vamos e acessamos o Senhor, compartilhamos com o Senhor nossas questões, nos aproximamos de Deus e reconhecemos que em Deus nós encontramos refúgio, nós encontramos abrigo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 91, que está aqui, que os irmãos já devem estar lendo: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2: direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos parar um pouco aqui. Tu és o Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ora, eu sou estimulado a orar ao Senhor. E quando eu me aproximo do Senhor em nome de Jesus, eu me aproximo confiantemente. Quando eu me aproximo de Deus em nome de Jesus, eu me aproximo entendendo, discernindo espiritualmente que no Senhor está o meu refúgio. Que no Senhor eu encontro fortaleza. Que no Senhor eu encontro fundamento. E que nele, mesmo em cenários tumultuosos, mesmo nas adversidades da vida, nele nós colocamos a nossa confiança. Os irmãos se lembram quando Jesus enfrentou uma tempestade e ele estava ali dormindo em um barco e os discípulos foram acordá-lo porque a tempestade era tamanha que os discípulos entendiam que eles não tinham o que fazer. Em função da confiança, foram até Jesus e clamaram: Senhor, não te se dá que venhamos a perecer neste mar. E o Senhor Jesus então deu uma palavra, o mar se acalmou, o vento se acalmou, e aquilo impactou aqueles discípulos de tamanha forma que disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas não só aqueles discípulos foram abençoados, mas os barcos que acompanhavam aquela comitiva, atravessando o lago de Genezaré, também chamado Mar da Galileia, puderam vivenciar a calmaria que aqueles discípulos vivenciaram. Amados irmãos, nós somos estimulados à luz do Salmo 91, a colocarmos em Deus a nossa confiança e a orarmos constantemente. Mas o interessante, que é a ilustração que eu quero compartilhar com os amados irmãos, é que na oração nós colocamos em Deus a nossa confiança e oramos ao Senhor para que intervenha na nossa vida, mas Deus também nos dá a oportunidade de intercedermos
pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos. E quando Deus nos dá esta oportunidade, nós nos aproximamos do Senhor e ao mesmo tempo nos aproximamos daquele que nós estamos orando. Seja uma aproximação física, quando nós oramos uns pelos outros, sabe, segurando a mão, tocando na mão, tendo a pessoa ao lado, seja uma aproximação espiritual, quando, por exemplo, eu leio os motivos de oração que são colocados no YouTube, e não só eu, a igreja lê, e quando nós oramos por você, há uma aproximação espiritual. E o interessante é que quando nós intercedemos ao Senhor, é como se nós fôssemos um nó de encontro, um ponto de encontro entre Deus e aquele que nós intercedemos. Nos aproximamos de Deus, nos aproximamos com confiança, cremos que no Senhor está o nosso refúgio, cremos que Deus é a nossa fortaleza nos momentos de adversidade, nos voltamos ao Senhor no nome de Jesus e por isso entramos no Santo dos Santos, apresentamos as nossas petições e clamamos a Deus. E à medida que clamamos, nos lembramos do nosso próximo, clamamos pelo nosso próximo. E naquele momento há um ponto de encontro entre nós, o nosso próximo e o próprio Deus. E Deus opera em nós e através de nós. Todo o Salmo 91, ele parte dessa compreensão de que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é aquele que opera na vida do seu povo, que o Senhor é aquele que age de maneira maravilhosa na vida da história do seu povo. Todo o Salmo remete a uma confiança que nós devemos colocar em Deus. Por isso, eu gostaria de ressaltar nesta noite, estimular os irmãos nessa noite, que nós possamos acolher a dádiva de nos aproximarmos de Deus com confiança no Senhor e intercedermos pelos nossos queridos. Porque o nosso Deus é o Deus que faz milagres. O nosso Deus é o Deus que opera. Já no final do Salmo, no versículo 14, nós lemos, Salmo 91, versículo 14. Porque Ele me ama, é o Senhor nos falando, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Conhecer o meu nome, aqui no texto sagrado, nas escrituras sagradas, traz a ideia de intimidade, de relacionamento. Os irmãos se lembram da palavra do Senhor lá em Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus, muito mais do que os vossos holocaustos. Conhecer o meu nome, Ele conhece o meu nome, Ele tem um relacionamento comigo. E é isso que Deus quer de cada um de nós, um relacionamento. E quando nutrimos esse relacionamento, e quando temos a experiência da oração, cada dia mais nós compreendemos, discernimos, experienciamos que a nossa confiança pode estar e deve estar no Senhor. No versículo 15 nós lemos: Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Interessante que este salmo litúrgico do povo judeu era muito usado, especialmente em momentos de crise, de lutas, de ansiedade, porque aquele povo olhava para a Escritura, olhava para o Salmo, cantava o Salmo, lia o Salmo, orava o Salmo e lembrava-se que o Senhor ouve
o clamor do seu povo. E Deus não só ouve o nosso clamor, como também responde a este clamor, como também conosco está na adversidade, como também nos livra, operando, abrindo portas, operando milagres, agindo de maneira que nós nem esperávamos, porque Deus, Ele é fiel. Mas no versículo 16, encerrando este salmo, fechando a reflexão, nos diz a palavra do Senhor: eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Interessante que nós podemos ler esse texto na perspectiva da vida longa aqui na terra, a história. Certamente essa é uma das interpretações, porque Deus opera e a sua palavra em nós redunda em saúde, em discernimento, em um caminhar segundo a palavra do Senhor, e isso muitas vezes repercute numa vida longa. Mas a partir de uma interpretação mais profunda do texto, nós compreendemos que com o Senhor Jesus, a Bíblia nos diz, ainda que morramos, viveremos. Os irmãos se lembram da experiência de Jesus com Lázaro. E quando a sua irmã, segunda, chegou diante de Jesus chorando, e o Senhor Jesus afirmou: aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Em Cristo Jesus nós compreendemos o que nos diz as Escrituras: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Tiago, certa vez, refletindo sobre a vida, disse: o que é a vida? Senão um vapor que sobe e logo desaparece. Mas nós sabemos que com Cristo Jesus a nossa vida tem sentido. Nós sabemos que com Cristo Jesus, ainda que venhamos a morrer, nós teremos vida eterna com Ele. Mas sabemos também que o Senhor opera aqui e agora. Sabemos também que o Senhor nos ajuda na adversidade. Embora saibamos que em Cristo temos a salvação e temos a vida eterna, nós compreendemos, à luz desse texto, que a minha salvação aqui não diz respeito apenas à vida eterna, mas também diz respeito à intervenção, ao agir, à presença, ao atuar de Deus em nossas vidas, aos milagres da parte do Senhor e à presença de Deus nas nossas vidas, mesmo nas adversidades, porque isso nos dá o conforto. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso nos dá um conforto. O Senhor permite e faz com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso nos dá o conforto. Ainda que venhamos a cair, será a voz do Senhor a dizer: levanta-te e anda. Isso nos dá o conforto, porque no Senhor, mesmo que no momento não compreendamos aquilo que nós estamos passando, no Senhor tudo terá sentido. E como seres humanos que somos, servos do Deus Altíssimo, filhos de um Pai amoroso, nós nos dispomos nessa caminhada, voltando ao tema central e à ideia central, sermos esse ponto de encontro com Deus e com o nosso próximo. E então na igreja cria-se uma teia de intercessão, de oração, de clamor, de presença, de amor, de caminhada a 2, a 3, a 10, a 100, de caminhada como corpo, e juntos vamos vendo o agir de Deus, a misericórdia de Deus, o livramento de Deus, a salvação do Senhor, a operação do Senhor, e vamos nos alegrando, e choramos juntos, e sorrimos juntos, e vemos que em Deus
nós podemos todas as coisas.